O que te impede de cometer assassinato se não acredita em Deus? O que você diz para as pessoas que insistem que nunca pode haver moralidade sem religião? Bem, sim, como você disse, essa é uma pergunta incrivelmente comum, e todos nós devemos estar preparados para respondê-la. Por acaso, eu tenho uma resposta. Quero dizer, um contraponto a essa suspeita é o seguinte: se você olhar para as sociedades onde há menos homicídios, menos crimes violentos, essas realmente são as sociedades mais ateias do planeta. Se você observar só o Índice de Desenvolvimento da ONU, que classifica sociedades por crime violento e alfabetização, por exemplo, Vai, nível educacional por renda per capita. Sem exceção, tirando a presença dos Estados Unidos em algum lugar entre os 20 primeiros, essas são as sociedades mais ateias do planeta. Sociedades como a Holanda, o Canadá, a Austrália, a Suécia. Não há absolutamente nenhuma evidência de que altos níveis de adesão religiosa levam a uma sociedade moral. Na verdade, se você olhar dentro da nossa própria cultura, se você observar, sabe, a divisão entre estados vermelhos e azuis, onde a maioria dos assassinatos está ocorrendo, onde estão ocorrendo a maioria das gravidezes na adolescência e até mesmo os abortos. Isso está acontecendo naqueles estados que têm o maior nível de adesão religiosa. Curiosamente, o motivo pelo qual as pessoas defendem Deus não é porque há tantas evidências de que Deus existe, mas porque elas acreditam que a crença em Deus é a única estrutura intelectual para uma moralidade objetiva. E claramente o Dr. Craig está entre eles. Agora, a ideia é que, sem a convicção de que verdades morais existem, de que palavras como certo e errado, bem e mal realmente significam algo, a humanidade simplesmente perderá o rumo. Esse é o medo que eu também compartilho. Passei a acreditar que essa preocupação que muitas pessoas religiosas têm sobre a erosão da moralidade secular não é totalmente infundada. Certa vez, falei em uma reunião acadêmica sobre esses temas, e eu disse, como vou dizer esta noite, que, uma vez que entendamos a moralidade em termos do bem-estar humano, seremos capazes de fazer afirmações sólidas sobre quais comportamentos e modos de vida são bons para nós e quais não são. E citei como exemplo o sadismo e a misoginia do Talibã como um exemplo de uma visão de mundo que era menos do que perfeitamente propícia ao florescimento humano. E acontece que denegrir o Talibã em uma reunião científica é provocar controvérsia. Após meus comentários, debati com outro palestrante convidado. Nossa conversa foi praticamente assim. Ela disse: como você pode dizer que obrigar mulheres a usarem burcas está errado do ponto de vista científico? Eu disse: porque acredito que está claro que certo e errado têm relação com o bem-estar humano. E também está claro que obrigar metade da população a viver em sacos de pano e espancá-las ou matá-las quando tentam sair não é uma forma de maximizar o bem-estar humano. E ela disse: bem, essa é só a sua opinião. E eu disse: ok, vamos facilitar ainda mais. Digamos que encontramos uma cultura que literalmente remove os olhos de cada terceira criança ao nascer. Você então concordaria que encontramos uma cultura que não estava maximizando perfeitamente o bem-estar humano? E ela disse: isso dependeria do motivo pelo qual eles estavam fazendo isso. Depois que minhas sobrancelhas voltaram para o lugar, disse: ok, vamos supor que fazem isso por motivos religiosos. Suponha que tenham uma escritura dizendo que a cada 3, um deve andar na escuridão ou algo assim. E ela disse: então, você nunca poderia dizer que eles estavam errados. Ok? Então você deve saber. Eu conversei com alguém com grande conhecimento em ciência e filosofia, que depois foi nomeada para o Conselho Presidencial de Bioética. Ela é uma das 13 pessoas que aconselham o presidente Obama sobre as implicações éticas dos avanços em medicina, ciências e tecnologias. Ela havia feito uma palestra lúcida sobre as implicações morais da neurociência para os tribunais, e ela estava especialmente preocupada que pudéssemos estar submetendo terroristas capturados à detecção de mentiras, tecnologia de neuroimagem.
E ela via isso como uma violação inadmissível da liberdade cognitiva. Ah, Então, por um lado, seus escrúpulos morais eram muito bem calibrados para recuar diante do menor deslize percebido em termos éticos na nossa guerra ao terror. Mesmo assim, ela aceitava perdoar certa cultura primitiva por remover globos oculares de crianças em rituais religiosos. Ela parecia assustadoramente indiferente ao sofrimento de milhões de mulheres no Afeganistão agora. Vejo esse duplo padrão como um problema. Curiosamente, é justamente essa perda do senso comum que muitos religiosos temem. Espero que ao final desta hora, você veja que a religião não resolve esse problema. Ok? A crença em Deus não é apenas desnecessária para uma moralidade universal, ela própria é uma fonte de cegueira moral. Acho que as crianças, a menos que sejam condicionadas de outra forma, não nascem acreditando que são cristãs, muçulmanas ou judias. Nós é que damos essas ideias a elas. Elas não tiram isso do nada. E, portanto, me parece que simplesmente dar respostas honestas às perguntas delas e certamente acabar com esse tabu de dizer, eu não sei. Quero dizer, somos tão relutantes em dizer, eu não sei. E, por sinal, os cientistas são as pessoas que realmente sabem dizer, eu não sei. Eles dizem, não sei, o tempo todo, com medo de que um especialista saiba mais sobre o tema perguntado. É quase impossível fazer um cientista opinar fora de sua área restrita de especialização. E isso é um pouco fora do assunto, mas perceba que a ciência está pagando um preço por isso, pois os fundamentalistas são muito bons em usar a sinceridade da ciência contra ela. Quero dizer, sempre que cientistas dizem eu não sei no Larry King Live, aparecem 1000 fundamentalistas, sabe? Trazendo o Deus das lacunas para a conversa. E isso é exatamente o que o design inteligente é. É política e religião disfarçadas de ciência. Atualmente, acredita-se que há duas quantidades no universo. De um lado, estão os fatos, e a ciência pode discuti-los de forma mais rigorosa. Há também valores que muitos, como o Dr. Craig, acreditam que a ciência não pode tratar. Certo? Questões de significado, moralidade e propósito da vida. Todos concordam que a ciência ajuda a alcançar o que valorizamos, mas não define o que devemos valorizar. Portanto, ela não pode ser aplicada, em princípio, às principais questões da vida humana, como criar nossos filhos ou o que é uma vida boa. Atualmente, na ciência, como disse o Dr. Craig, ao observar o universo, vemos apenas padrões de eventos, onde uma coisa sucede à outra. Certo? E não há nenhum canto do universo que declare certos de seus eventos como bons ou maus, certos ou errados, exceto nós. Quero dizer, nossas mentes, nós declaramos certos eventos como melhores do que outros. Mas ao fazer isso, parece que estamos apenas projetando nossas próprias preferências e desejos em uma realidade que é intrinsecamente desprovida de valores. E de onde vêm nossas noções de certo e errado? Bem, claramente, elas foram incutidas em nós pela evolução. São produto desses impulsos de macaco e emoções sociais. E depois, são moduladas pela cultura. Vamos pegar o ciúme sexual, por exemplo. Essa é uma atitude que foi cultivada em nós ao longo de milhões de anos. Ok, nossos ancestrais eram muito cobiçosos entre si, mesmo todos sendo peludos e com dentes horríveis. Essa possessividade é hoje consagrada em instituições culturais, como o casamento. Ok, então, portanto, uma afirmação como é errado trair o cônjuge, ok, parece ser apenas um resumo dessas contingências. Parece que é uma improvisação baseada na biologia. Parece que, do ponto de vista da ciência, não pode realmente ser errado trair o seu cônjuge. Ok, é assim que macacos como nós se preocupam quando aprendem a pôr essa preocupação em palavras. Agora é quando pessoas religiosas como o Dr. Craig começam a ficar desconfortáveis, como deveriam.
E muitos não veem alternativa a não ser inserir o Deus de Abraão, um Deus da guerra da Idade do Ferro, na engrenagem como um árbitro invisível da verdade moral. É errado trair seu cônjuge porque Yahvé considera que é assim. O que é curioso, pois em outras ocasiões, Yahvé é perfeitamente favorável ao genocídio, à escravidão e ao sacrifício humano. Na verdade, eu não sou fã, e já fui criticado por isso. Eu não sou fã de palavras como secularismo e ateísmo. Eu não acho que precisamos nomear o contraponto à irracionalidade religiosa. Nós não temos palavras para descrever quem não é astrólogo ou quem não é alquimista. Quero dizer, ninguém acorda de manhã e diz, eu não sou astrólogo, eu não sou astrólogo. E até certo ponto, acho que o mesmo vale para não ser enganado pelas falsas certezas da religião. Nós simplesmente precisamos aplicar a razão. Eu tenho um dragão na minha garagem. Você quer ver? É super legal. Vem aqui, vamos ver. Você abre a porta da garagem e olha lá dentro e diz, eu não vejo nada. Tem algumas latas de tinta, uma bicicleta e está simplesmente vazio. Bem, veja, esse é um dragão invisível. Um dragão invisível. Ele é invisivelmente super legal. Bem, eu tenho um pouco de farinha, então vamos espalhar farinha no chão e vamos revelar as pegadas do dragão invisível. Este dragão é especial. Flutua cerca de 30 centímetros acima do chão. Ok, bem, eu tenho um equipamento de detecção de calor infravermelho para minha câmera. Então vamos medir esse dragão. Agora veja, este é um dragão de sangue frio. Ele não emite nenhum calor. E o fogo do dragão? Podemos medir isso. Não é fogo frio, como o de carvão. Ok. Então, em algum momento a pergunta é, qual é a diferença entre um dragão invisível, flutuante, frio, sem calor, incorpóreo e nenhum dragão? Nada? Agora você pode dizer, mas eu rezei para o dragão e minha enxaqueca passou algumas horas depois. Ok, isso é interessante. Podemos fazer o experimento com 50 pessoas com enxaqueca, 50 com dor de cabeça comum e 50 sem dor de cabeça. Todos rezam para o dragão e avaliamos se há diferença mensurável. Você pode controlar o fato de que as dores de cabeça tendem a passar depois de algumas horas? Então, bem, mas eu sinto o amor do dragão. Eu sinto ele no meu coração. Ao longo do meu dia, eu posso sentir a presença do dragão. Consegui uma vaga de estacionamento que achei que não conseguiria e também os ingressos para o show. Sabe, eu rezei para o dragão e o câncer da minha tia Mary sumiu. Essas coisas incríveis acontecem e sinto a presença do dragão. Sabe, e o dragão explica por que coisas ruins acontecem. E sabe, porque existe um universo, o dragão trouxe ele à existência. Isso não são argumentos. Isso é criar exceções para sustentar uma hipótese que você já quer que seja verdadeira. Ok, isso é fé. Isso não é uma afirmação de conhecimento confiável. Você não pode se apegar a isso e me convencer de que é verdade. Você pode acreditar nisso pessoalmente. Tudo bem, mas para me convencer, você precisa fazer algo mais do que isso. Tem que haver algum teste mensurável, empírico, algum experimento que possamos realizar. Se você não pode falsear isso de alguma forma, refutar, testar, investigar isso por meio de algum tipo de teste, então sobre o que estamos falando? Nada! É basicamente o fim da conversa. É só. Bem, essa é a minha opinião, e essa é a sua opinião. E de certa forma, isso é como jogar beisebol sem as bases ou a bola. Ele diz, o que estamos fazendo? Só nos olhando. Então é só uma afirmação. Eu simplesmente afirmo que existe um Deus, porque isso me faz sentir bem, ok? Tudo bem. Ouvir Bach me faz sentir bem. E daí? O que nós provamos? Nada. É só o que nos faz sentir bem. É uma afirmação. E como Christopher Hitchens disse, aquilo que pode ser afirmado sem evidências pode ser descartado sem evidências. Se alguém simplesmente faz uma afirmação, você não precisa responder. Se você pergunta qual é a evidência e eles não têm, é só passar para o próximo. Os antigos ouviam trovões e viam relâmpagos e se perguntavam,
O que é isso? É um ser, um animal, uma pessoa, um deus lá em cima chamado Zeus ou Thor? Eles pensavam que isso causava o fenômeno sem saber o que era. Hoje entendemos eletricidade e clima, e essa lacuna foi fechada, impulsionando a ciência. Que dia da semana é hoje? Dia de Thor. Temos um dia da semana dedicado à crença nesse Deus que não existe mais. Essa lacuna foi fechada. Acabou, certo? Claro, há lacunas no nosso entendimento, mas isso impulsiona a ciência. É maravilhoso encontrar essas perguntas, mas simplesmente tampar essa lacuna de forma irresponsável com o seu Deus, nenhum cosmólogo diz. Primeiro não havia nada. Nenhum deles diz isso. Não houve uma singularidade. O Big Bang é a origem do nosso universo atual em que vivemos. Você afirma que o espaço-tempo teve início, mas os cosmólogos atualmente discordam disso. Essa visão é antiga. Isso é antigo na cosmologia. Lee Smolin já apresentou ideias de multiverso, onde até os universos passam por seleção natural evolutiva. É uma hipótese e uma lacuna, admito. Cientistas preferem manter a lacuna aberta, em vez de preenchê-la com ideias baseadas só na fé religiosa. O problema de dizer, bem, tem que haver uma causa para o universo que ela própria não precisa de uma causa. Por que não pode haver? E que isso, portanto, seja Deus? Esse é um argumento antigo. Mas por que tem que haver algum tipo de entidade que causa o universo? Por que não pode ser uma não-entidade? Talvez exista algum outro universo que cause universos. O teísta diria, sim, mas esses universos precisaram ser criados por um criador que não fosse um universo. E isso nos leva a um regresso infinito. E isso não leva a lugar nenhum. Porque, no fim das contas, acho que nossos cérebros são muito restritos, muito limitados em nossa capacidade de resolver esse tipo de problema. Como cientista, dizer que foi Deus quem fez não adianta. Por que não dizer que foi Zeus? Isso não responde nada. Ou seja, assim que você sai do campo do natural e diz, bem, eu acho que uma entidade sobrenatural fez isso. A palavra sobrenatural é só uma palavra. É apenas um termo linguístico para dizer, eu não sei, ou eu não posso explicar. Ou é um mistério não resolvido. Vamos dizer que foi um evento sobrenatural. Assim como quando cosmólogos e astrônomos falam sobre energia escura e matéria escura, eles não usam isso como explicação. Não é uma explicação, não é uma resposta de verdade. É um termo linguístico usado quando não sabemos o que mantém as galáxias unidas. Não vemos matéria suficiente para explicar isso, então supomos que exista algo mais. Por ora, chamamos de energia escura. Meu problema com o teísmo é que isso seria a resposta para o teísta. É energia escura, ou Deus fez isso, ou algo assim, como se isso fosse uma resposta. Não é uma resposta, é uma não resposta. É um bloqueio, é um fim de conversa. Se você está fazendo ciência, usando razão e lógica e tudo mais, temos que continuar indo mais fundo e mais longe. O que causou isso? Então esse é o problema de oferecer algo como uma explicação sobrenatural. Como explicamos as origens do universo? Deus fez isso. Isso não é uma resposta. Não responde nada. Você não quer saber como ela fez isso? Se é verdade que a complexidade funcional exige um designer, então a mente de um Deus também exige um designer. A mente de um Deus não é bonita? Ela não funciona? Não é complexa? Ele não tem desejos? Ele não tem planos? Ele não é incrível, grandioso? Ou ele é apenas um grande amontoado de nada aleatório? Ou ele é um gênio incrivelmente organizado, um ser belo e sábio lá em cima? Essa complexidade, pelo argumento do design, também exigiria um designer. Se não exige, descarte seu argumento. Você só acredita por fé. O argumento do design se sustenta ou não. Não se pode invocar um designer mais complexo do que aquilo que ele projetou para explicar a complexidade, pois isso é raciocínio circular, chamado petição de princípio. O que você está fazendo é apenas explicar um mistério com outro mistério. Fale sobre esse designer, fale sobre esse ser, como o cérebro dele funciona em um mundo imaterial, como ele toma decisões, como podem existir causas anteriores para suas decisões e ações, como ele funciona sem precisar ser projetado, enquanto tudo o mais que funciona precisa ser projetado. Você vê a falta de lógica nesse raciocínio. Acho que a religião deve ser criticada em termos intelectuais por oferecer uma concorrente à explicação científica da vida e do universo.
É pernicioso do ponto de vista educacional, porque passa a ideia de que você pode fugir da responsabilidade de entender as coisas, postulando algum tipo de explicação fácil. Foi Deus. Acho isso pernicioso do ponto de vista educacional, e como cientista e educador, é nisso que estou mais interessado. No entanto, há outros problemas com a religião também. A ideia de fé, a ideia de acreditar em algo sem qualquer evidência. A ideia de acreditar em algo sem qualquer evidência tende a fazer com que as pessoas estejam preparadas para fazer coisas terríveis em nome de seu Deus, porque acreditam que seu Deus quer que elas sejam mártires. E elas irão direto para o paraíso se fizerem isso. Só uma minoria faz isso, apenas uma minoria muito pequena. Mas, se a maioria das crianças for criada para acreditar que existe alguma virtude na fé, que existe alguma virtude em acreditar em algo sem qualquer evidência, então bastará uma minoria para levar isso realmente a sério. De certa forma, os homens-bomba são aqueles que realmente levam sua religião a sério. E os mais tranquilos que não cometem atentados suicidas, na verdade não levam isso tão a sério. Mas como Sam Harris disse, essas pessoas realmente acreditam no que dizem acreditar. Eles acreditam nisso sem evidências. Se você crê sem provas e te ensinam que isso é uma virtude, nenhum argumento vai te convencer do contrário. Não posso simplesmente dizer que acho que estão errados, pois eles rejeitam e não ouvem. Fui ensinado que isso é fé. Você não pode abalar minha fé. Você acha que poderia haver uma frase que convencesse, digamos, um criacionista a duvidar seriamente da teoria dele? Idealmente, seria ótimo convencer um crente em Deus a duvidar, mas isso é muito difícil. Não tenho certeza sobre uma frase. Acho que talvez o fato ou observação mais convincente que você poderia citar seria o padrão de semelhanças que você vê. Quando você compara os genes usando técnicas modernas de DNA, realmente observando as correspondências letra por letra entre os genes. Compare os genes de qualquer par de animais que você quiser, um par de animais, um par de plantas, e então trace as semelhanças e elas se encaixam em uma hierarquia perfeita, uma árvore genealógica perfeita. E a única alternativa a isso ser uma árvore genealógica é que o designer inteligente deliberadamente quis nos enganar da maneira mais sorrateira e ardilosa possível. Além disso, a mesma coisa acontece com cada gene que você analisa separadamente. E até mesmo pseudogenes que não fazem nada, mas são relíquias vestigiais de genes que um dia tiveram alguma função. Acho extremamente difícil imaginar como qualquer criacionista que realmente se desse ao trabalho de ouvir isso poderia duvidar do fato da evolução, mas eles não ouvem. Quero dizer, sua pergunta é uma pergunta perfeitamente válida, mas não é realmente relevante, porque o que eles fazem é simplesmente tapar os ouvidos e dizer lá, lá, lá. Sabem a verdade porque está no livro sagrado. E isso até quero dizer, o caso mais extremo é o do geólogo Kurt Wise, que tem doutorado em geologia por Harvard, e disse: se todas as evidências no universo apontassem para uma Terra antiga, eu seria o primeiro a admitir, mas ainda assim seria um criacionista da Terra jovem, porque é isso que as Sagradas Escrituras me ensinam. Você não pode argumentar com uma mente assim. Uma mente assim me parece bem uma vergonha para a espécie humana. Minha atitude em relação à ciência é que, fundamentalmente, estamos tentando entender como as coisas funcionam. A ciência ela é muito difícil. É muito difícil entender como as coisas funcionam. O problema difícil da consciência foi mencionado. O problema da origem do universo, o problema da origem da vida, o problema de como a vida tem essa aparência impressionante de ter sido projetada, o tamanho do universo, a escala do universo, como a embriologia funciona. São questões muito difíceis que exigem trabalho científico árduo. E em todos os casos, acho que estou certo ao dizer que o trabalho científico consiste em explicar coisas complicadas em termos das interações de suas partes ou de coisas mais simples. Então, sempre tentamos explicar coisas complexas em termos de coisas mais simples. Não recorremos a uma linguagem mágica. Nós não confundimos nosso público com palavras pomposas, que na verdade não significam nada. Usamos palavras que realmente têm significado. Usamos expressões que podem ser testadas.
Nós nos esforçamos para entender o universo em termos de suas partes componentes. Nós não inventamos grandes explicações abrangentes, entidades que não têm explicação em si mesmas. Não invocamos ideias como o universo ter consciência, o universo ter percepção, átomos terem percepção. Se temos um problema difícil como a consciência, nós o explicamos em termos das interações entre pequenas partes, trabalhando juntas de maneiras que os cientistas entendem. Quando estamos na escola, aprendemos a argumentar de forma crítica. Então, por exemplo, se nos pedem para ler um livro e dar nossa opinião, precisamos apoiar isso com evidências. Agora, a maioria das pessoas, sejam elas ateias ou teístas, vai levar essa habilidade com elas para a vida. Mas como é que, na sua opinião, quando se trata das crenças pessoais delas em relação à religião, elas conseguem deixar isso de lado e simplesmente aceitar isso sem questionar? É impressionante, não é? Que o tipo de pessoa que, no dia a dia, quando está planejando uma viagem de férias, planejando uma jornada, indo fazer compras ou pensando em como consertar o carro, sabe, usa um raciocínio lógico perfeitamente válido, um raciocínio cético. Sabe, o que pode ter dado errado com o carro, você elimina possibilidades. Você usa uma espécie de método científico e usa lógica, razão e bom senso. Mas quando o assunto é religião, tudo isso se perde. E esses mesmos indivíduos que não mostram nenhuma deficiência em nenhuma outra área da vida, quero dizer, Christopher Hitchens diz que a religião envenena tudo. Pois é, e certamente envenena a capacidade de usar o seu cérebro. Se você tem algum tipo de crença fundamental em algo, algum ideal político, pode ser o marxismo, pode ser o nacionalsocialismo, pode ser o patriotismo, pode ser a honra do imperador. Existem outras coisas além da religião, mas a religião é incrivelmente poderosa porque ela realmente ensina que você não precisa justificar suas crenças. É só fé. Elas são justificadas por si mesmas. Então, se você me perguntar se o mundo seria um lugar melhor sem religião, eu diria inequivocamente que sim. Se você me perguntar se não haveria fundamentalismos fanáticos sem religião, a resposta é não, haveria sim, porque temos patriotismo fundamentalista, marxismo fundamentalista, etc. Eu só acrescentaria a isso que a ciência de qualquer século será superada pela ciência dos séculos futuros. De modo que, se alguém da Idade Média, por exemplo, fosse trazido de volta por uma máquina do tempo para agora, eles encontrariam telefones celulares, computadores e aviões a jato, e tudo isso seria indistinguível de mágica. Pareceriam ser sobrenaturais. Então, eu sou materialista. Não acredito que exista algo sobrenatural. Mas não pense nisso como uma depreciação do natural, porque se você voltasse daqui a 500 anos, você ainda não viu nada. A física, a engenharia, a biologia de daqui a 500 anos estarão tão avançadas em relação às de hoje que talvez até nos ajoelhemos e as adoremos como se fossem sobrenaturais, mas não seriam. Seria o natural evoluído. Já vivi muitas experiências consideradas transcendentes. Eu já experimentei a sensação de um quase assombro místico que tenho quando olho para as estrelas, olho para a Via Láctea, contemplo as galáxias se afastando de nós, ouço um quinteto de Schubert, leio um soneto de Shakespeare. Todas essas são coisas que só uma mente humana é capaz de fazer. Então posso te perguntar? Ok. Então só uma mente humana é capaz de fazer isso. A mente humana é capaz de fazer essas coisas porque a mente humana foi formada no cérebro como uma organização altamente complexa que evoluiu ao longo de cerca de 4 bilhões de anos de evolução, formando sistemas nervosos. É uma conquista impressionante da evolução ter formado o cérebro humano que é capaz de ser tocado por essas coisas. Não fico atrás de ninguém na minha capacidade de ser tocado pelo que você chama de transcendental. O que eu não faço, no entanto, é me entregar a bobagens místicas sobre isso existir antes de haver cérebros ou o equivalente a cérebros. Você já participou de debates ao redor do mundo. Você já ouviu, digamos, um argumento inteligente ou interessante do outro lado? Não.
Muitos escritores que tratam desse assunto falaram sobre os perigos do fundamentalismo religioso, do extremismo. Você mencionou moderados religiosos. Certo? Se puder compartilhar essas ideias. Sei que você também se interessa por esse assunto. Bem, um exemplo disso, embora não seja particularmente grave, surgiu nesta conversa. Você disse que crer em Deus não é uma questão de acreditar em proposições. Esse é o tipo de afirmação que se ouve de moderados religiosos. Quero dizer, não sei como você se descreveria, mas você não é. Eu sou um fanático, você não é um fanático. Mas não sobre isso, que tal? O problema de dizer isso é que, na prática, isso acaba encobrindo, quero dizer, o que você está argumentando. Isso é o que a religião deveria ser, essencialmente. E ainda assim, isso se torna uma espécie de afirmação descritiva. Isso é o que a religião é. E assim nós podemos escorregar para não reconhecer quanta insanidade e quanto sofrimento humano desnecessário estão sendo perpetuados por proposições explícitas. E o moderado torna isso aceitável, sem perceber o quão ruim está. Bem, alguns moderados querem que a fé em si seja respeitada a todo custo. Eles querem que o projeto de criar crianças para serem judias, muçulmanas ou cristãs seja respeitado. E nesse contexto, muitas vezes é muito difícil avaliar honestamente o quanto de sofrimento humano desnecessário está sendo produzido diariamente pela religião. Quando a ciência começou, o objetivo de alcançá-lo estava lá, mas nós não sabíamos o suficiente. Hoje em dia, no final do século XX, início do século XXI, ainda não sabemos tudo, mas já alcançamos um enorme grau de compreensão. Agora entendemos essencialmente como a vida surgiu. Sabemos que somos todos primos de todos os animais e plantas. Sabemos que viemos de um ancestral comum, possivelmente semelhante a uma bactéria, e conhecemos o processo desse acontecimento. Não sabemos os detalhes, mas entendemos essencialmente como isso aconteceu. Ainda existem lacunas no nosso entendimento. Não entendemos como o cosmos surgiu em primeiro lugar, mas estamos trabalhando nisso. A atividade científica é uma busca ativa por lacunas em nosso conhecimento, uma busca por identificar nossa ignorância, para que possamos trabalhar para preencher essa ignorância. Mas a religião nos ensina a ficar satisfeitos sem realmente responder a cada uma dessas perguntas difíceis que surgem. A ciência diz, certo, vamos arregaçar as mangas e trabalhar nisso. A religião diz, Deus fez isso. Não precisamos trabalhar nisso. Deus fez isso. É simples assim. Não temos força impulsionadora nos empurrando a tentar entender. A religião embota o impulso de entender, porque a religião fornece uma explicação fácil, simples e aparente. Embora, como veremos mais tarde esta noite, na verdade não seja realmente uma explicação, o trabalho adicional sobre o problema. Você está falando sobre a improbabilidade de tudo isso surgir a partir da química primitiva da Terra. Quero dizer, não precisamos de um criador inteligente para isso? São afirmações científicas. E é irônico que as pessoas religiosas geralmente falem sobre humildade, falem sobre arrogância, estar do lado da ciência e tudo mais. E então, num piscar de olhos, opinam sobre afirmações científicas e fazem afirmações sobre a natureza do universo que nenhum cosmólogo pode fazer, que nenhum biólogo pode fazer. Quero dizer, tenho vários cosmólogos e biólogos que fazem as mesmas afirmações que eu, mas não são científicas e sim filosóficas. Bem, muitas delas são científicas. Quero dizer, quando você fala sobre probabilidades, quando fala sobre a relação da mente com a matéria, essas são afirmações científicas. E nós sabemos que quase tudo aquilo que você pensa ser, em termos de subjetividade, tem base no cérebro. E nós sabemos disso. E com uma exceção, quero dizer, eu já escrevi sobre isso, que nós ainda não reduzimos a consciência em si à função cerebral. Uma exceção bastante formidável. É enorme. Mas todo o resto que você considera como parte da sua mente,
sua capacidade de reconhecer rostos, falar inglês e formar conceitos. Quero dizer, as pessoas têm essa ideia ingênua. Quando você se vê como uma alma que talvez sobreviva à sua morte, você está se imaginando praticamente intacto. Quero dizer, as histórias de entrar no túnel de luz e reconhecer a vovó envolvem uma boa dose de atividade mental. Atividade mental que sabemos que pode ser afetada no cérebro porque vemos esses problemas neurológicos o tempo todo. E a proposta é que, se você danificar um pouco o cérebro, você destrói a capacidade de falar inglês e de reconhecer rostos. Mas se você danificá-lo totalmente na morte, eis que a alma, ainda capaz de reconhecer a vovó, vai se desprender do cérebro e entrar em um túnel de luz. Essas são afirmações científicas e são profundamente ingênuas. Então me diga uma ação ética ou uma declaração ética, ou uma ação moral, uma declaração moral feita ou realizada por um crente que eu não poderia realizar ou dizer, que eu não poderia afirmar ou fazer. Ainda não me deram um exemplo disso. Em outras palavras, que uma pessoa de fé teria uma vantagem por poder invocar uma sanção divina. Se eu pedir que pense em um ato perverso feito em nome de Deus ou por fé, ou em uma declaração maldosa, acredito que rapidamente você lembraria de um exemplo. A comunidade que pratica mutilação genital, por exemplo, é quase exclusivamente religiosa. A comunidade de homens-bomba suicidas é quase exclusivamente religiosa. Existem ordens para genocídio no Antigo Testamento. Também há ordens e permissões para escravidão e racismo no Antigo Testamento. Simplesmente não há como derivar moralidade e ética do sobrenatural. Quando chegamos à questão do absoluto, a mais citada é a regra de ouro, aquela que quase todo mundo sente que tem em comum, a ordem de não fazer aos outros o que você não gostaria que fizessem com você. Isso, na verdade, não vem nem se origina do Sermão da Montanha ou do cristianismo. É um texto do Rabino Hillel, o rabino babilônico, e também está nos Analectos de Confúcio, mas ela tem, já que estamos falando sobre objetivo, relativo e absoluto, uma fraqueza crucial, infelizmente. Gostaríamos de poder segui-la, mas ela só é realmente válida conforme a pessoa que a está dizendo. Em outras palavras, se digo que não vou te tratar como não quero ser tratado, o que faço ao me deparar com Charles Manson? Eu quero que ele seja tratado de uma forma que eu mesmo não gostaria de ser tratado. Qualquer outra coisa seria totalmente relativista. Então, o argumento não avança em nada ao dizer que eu não poderia saber nada disso. Eu não poderia ter nenhum impulso moral. Eu não poderia decidir por mim mesmo se eu vejo uma mulher grávida sendo chutada no estômago, que por ela estar grávida, isso é obviamente pior do que se fosse apenas uma mulher que não estivesse grávida sendo chutada no estômago. Isso faz parte do meu patrimônio como ser humano. Isso faz parte da solidariedade emocional essencial que eu preciso ter com meus semelhantes para nos fazer perceber que somos irmãos e irmãs, uns com os outros. Somos dependentes uns dos outros. Temos deveres, temos expectativas uns dos outros. Sem isso e sem tentar cumpri-las, não teríamos chegado tão longe ou evoluído como espécie. Nunca poderíamos ter tido uma sociedade. Nunca foi encontrada uma sociedade onde estupro, assassinato e perjúrio não sejam condenados. Só pensem como um livro seria bom, só pensem como um livro seria bom se fosse escrito pelo Criador do Universo. Não existe frase na Bíblia que não pudesse ter sido escrita por alguém da Idade do Ferro. É difícil afirmar que este é nosso melhor livro. O lugar onde devemos colocar nossa fé é na conversa humana. É tudo o que temos. E a escolha é ter uma conversa verdadeiramente moderna do século XXI, aproveitando todas as ferramentas e toda a riqueza do esforço humano que é o nosso legado. Ou podemos deixar nossa conversa presa a um século anterior. Pode ser o século VII se você for muçulmano. Pode ser o século V a.C. se você for judeu. E podemos privilegiar uma conversa que aconteceu naquela época entre pessoas que mal conseguiam perceber a sabedoria de trocar seu filho por um bode em um sacrifício. E dignificar as pretensões deles de entender a realidade com algum tipo de presciência especial. E acho que devemos ser muito cautelosos ao fazer isso, dado o que vemos ao nosso redor em nome da religião. Obrigado. Você não pode não ter notado.
Não apenas apesar disso, mas justamente por causa da grande habilidade do meu amigo Dinesh D'Souza, que ele quer argumentar a favor do deísmo. Ou seja, não há como provar totalmente que um primeiro motor não existe. Não há como provar totalmente que não existe um designer. Você não pode absolutamente refutar. Nenhum ateu jamais conseguiu ou quis afirmar isso. Você pode dizer que não há autor, mas pode dizer que não há argumento para a autoria. Ou um argumento em favor do design, da divindade ou do criador que jamais tenha sido válido, coerente ou íntegro. Mas ele quer contrabandear, através da discussão sobre o deísmo, um argumento para o teísmo. Se ele pudesse provar que existe um autor, um primeiro motor, uma divindade, um criador, o que ele não pode fazer e não há tal pessoa do lado dele. Mesmo alguém tão inteligente quanto ele nunca conseguiu fazer isso. Todo o trabalho principal dele como cristão ainda estaria por vir, pois teria que mostrar isso. Esse autor sabia que nós dois estaríamos aqui esta noite. Que eles se importavam com quem íamos para a cama e em que posição, que eles se importavam com o que comíamos, que eles se importavam com como circuncidávamos nossos filhos, de que maneira a mutilação genital era feita por nós, que eles se importavam. Agora, há uma grande diferença entre o conceito de autoria do cosmo e do universo e a ideia de um ser que intervém, cuidando, supervisionando totalmente, sabendo e alguns dizem amando, embora eles tenham muito a provar nesse ponto. Explique. E eu vou começar não tentando nada sorrateiro, sem tentar introduzir nada às escondidas. Um teísmo por um deísmo ou um ateísmo por um antideísmo. Vou dizer especificamente que sou um antiteísta e que acredito que a emancipação em relação à religião é a emancipação fundamental que a mente humana deve passar antes de poder considerar qualquer questão realmente séria. E eu vou colocar da seguinte forma. Nossa objeção, minha objeção do nosso lado ao conceito de uma supremacia divina é esta, que ela remete todas as questões em aberto e angustiantes da nossa espécie, do nosso ser. Como devemos viver? Como devemos construir a cidade justa? Há um propósito para existirmos. Como devemos considerar os direitos e deveres que temos uns com os outros? E muitas outras questões extremamente árduas e terríveis que nenhuma geração humana jamais resolverá ou será capaz de resolver. E as remete para cima a um monarca totalitário, absolutista e inquestionável e diz: só esse tirano pode decidir, e sem ele não teríamos conhecimento de ética, moralidade, realismo ou qualquer uma dessas questões. É o começo do servilismo. É o começo da abjeção. É a definição da relação mestre-escravo. É isso que precisa ser, é isso que precisa ser quebrado em nossa mentalidade antes que possamos ser livres. É a razão do Estatuto da Virgínia sobre liberdade religiosa. É a razão da primeira emenda da Constituição. É a razão para a ideia da separação entre igreja e Estado, que não pode ser, que não deve ser teologicamente legislada. A maneira como discutimos filosofia, moral, ética e todas as outras grandes questões que sempre nos agitarão e para as quais, pode-se dizer com justiça, não há fim. Se eu não apresentar mais nenhum ponto esta noite, se eu não deixar mais nada na sua mente, ficarei grato se você tiver ouvido até aqui. A pergunta continua, vou refazê-la adequadamente. Se acredita-se que, sem religião, não poderia haver julgamento seguro sobre o certo e o errado, nem evolução de ideias morais e éticas adequadas e sérias. Se isso for verdade, então você deveria ser capaz de nomear, em vez de fugir da pergunta, uma afirmação moral feita ou uma afirmação ética feita ou uma ação realizada por um crente, uma pessoa de fé, que eu não pudesse reproduzir. Agora, eu já fiz essa pergunta em público na televisão. Em encontros presenciais no rádio e na imprensa para o arcebispo de Cantuária, o cardeal arcebispo da Nigéria, vários rabinos importantes, apologistas cristãos na academia, nunca recebi uma resposta para isso. E acho isso interessante. Além de não responderem esta noite, ainda tentaram mudar de assunto. Aliás, existe um prêmio para isso. E eu mesmo já pensei em uma resposta parcial, melhor do que qualquer uma apresentada por crentes. Mas vou deixá-los curiosos sobre qual será. Talvez vocês tenham que me implorar depois. Mas minha pergunta tem uma consequência.
Você pode me citar uma declaração perversa ou uma ação perversa por uma pessoa de fé por causa da sua religião? Você consegue fazer isso? Sim, você consegue. Você acabou de pensar em uma. Na verdade, você acabou de pensar em outra. Comunidades que praticam mutilação genital são quase totalmente baseadas na fé, por exemplo. A comunidade dos assassinos suicidas é quase totalmente baseada na fé e, em cada caso, tem autoridade textual e escritural absoluta para o que faz. O Antigo Testamento contém justificativa para genocídio, para escravidão, para o assassinato de crianças e idosos em massa, aliás. Isso faria Peter Singer corar até no seu pior dia. Está bem ali, e é um mandamento, e está nas mesmas passagens em que os 10 mandamentos aparecem várias vezes, como você sabe, no Antigo Testamento, em diferentes versões, provando o triunfo do relativismo, mesmo nessas páginas e aproximações. Lá, esses mandamentos não estão lá, eles permanecem. E é só ao decidir que, de fato, não existem absolutos religiosos e das Escrituras. É só por isso, e recorrendo ao diálogo socrático e à persuasão moral, e assumindo, acima de tudo, nossa própria responsabilidade pela ética, que conseguimos escapar das terríveis consequências que acompanham isso. Sociedades que tomam seus mandamentos como se estivessem em tábuas de pedra e não examinam ou discutem o que é que constitui uma vida boa. Então, essa é a minha resposta imediata. Tudo o que sabemos é o quão pouco sabemos. Essa tem sido, por muitos anos, a minha definição de uma pessoa instruída, alguém que sabe o suficiente para reconhecer o quanto é ignorante. Na verdade, essa não é uma definição original minha, ela vem do grego, mas é a única definição que funciona, e ninguém que trabalha, que se dedica ao campo da ciência, poderia dizer algo menos ou mais sobre si mesmo, especialmente em um momento como este. Mas aí está, de imediato. A explicação teísta e deísta precisa se basear na certeza de que existe um Criador que supervisiona, e se você quiser ser teísta, um Criador cuidadoso e interventor que gerencia essas questões. E até agora não houve uma única frase do Dr. Toriki em apoio a essa proposição. Deixe-me te dar um exemplo. Se você fizer o horizonte de eventos de Stephen Hawking que mencionei, vou começar com um exemplo cosmológico. O horizonte de eventos é a borda do buraco negro. Suponha que você pudesse viajar em direção a um buraco negro e vê-lo, ver a borda dele e percebê-la antes de entrar, passar por cima e descer. Isso é chamado de horizonte de eventos na física. Hawking tinha um colega gravemente doente em Cambridge que disse que, se soubesse que iria morrer, gostaria de partir assim, cair na borda do horizonte de eventos do buraco negro, porque, em teoria, você seria capaz de ver o passado, o futuro e o tempo, exceto que não teria tempo suficiente para fazer isso. Seria uma forma grandiosa de partir para um físico. Afaste-se disso, diz quem manda se afastar daquilo. Esses pensamentos incríveis, majestosos e inspiradores dizem isso. Pense na sarça ardente em vez disso. Pense nos milagres triviais testemunhados por camponeses pastores de ovelhas na Palestina da Idade do Bronze. E pense na dívida que eles acham que devemos assumir pelos pecados deles. Foi declarado pelo Dr. Jorik que os pecados dessas pessoas, as transgressões dessas pessoas e a dívida que elas devem ao seu Criador nos prendem a todos como pecadores. Que pena não sermos perfeitos e nada podermos fazer quanto a isso. É triste já nascermos na prisão e precisarmos lutar por nossa liberdade. Eu te digo novamente, isso é servilismo ao poder supremo. Agora, há pessoas nesta plateia muito mais capacitadas do que eu para dizer que até agora não há nada em nosso mundo natural que nos afaste do cosmológico. Não há nada em nosso mundo natural, no globo em que vivemos, que não possa ser explicado por mutação aleatória combinada com evolução por seleção natural. Nada funciona sem essa hipótese. Tudo funciona com ela. Existem muitas coisas que ainda precisam ser decididas, mas não é uma teoria ou não é apenas uma. Funciona, é operacional, não requer um primeiro motor. A navalha de Occam diz que devemos descartar suposições desnecessárias e inúteis. É isso que proponho que façamos neste caso. Sou um biólogo darwinista e o problema que Darwin resolveu foi o problema de explicar a vida. Antes de Darwin aparecer, a vida era de longe o argumento favorito para a existência de algum tipo de criador divino. William Paley, ele mesmo,
autor de Teologia Natural, disse que o mundo físico, o mundo da astronomia, não é o mais adequado para demonstrar a existência de um Criador. Com exceção do anel de Saturno, ele disse, não há muita complexidade lá fora. Toda a complexidade real está na biologia. Toda a complexidade real está em coisas como olhos e articulações do cotovelo. E é por isso que Paley dedicou a maior parte do seu livro à biologia. Era um problema monumental. A própria ideia de que você poderia explicar a prodigiosa complexidade da vida, cérebros e rins, corações e vasos sanguíneos, sistemas nervosos, plantas, clorofila, fotossíntese, hemoglobina. A própria ideia de que você poderia explicar tais prodígios de complexidade sem qualquer tipo de supervisão sobrenatural ou desígnio era uma ideia incrivelmente ousada e aparentemente impossível. Não surpreende que ninguém tenha pensado nisso antes de Darwin e Wallace. Não é de se admirar que eles nem sequer se preocuparam em contemplar a possibilidade de que pudesse haver uma explicação para tais maravilhas de complexidade e aparente desígnio. Bem, Darwin resolveu isso. Darwin resolveu até esse grande problema de explicar a vida. E nós não temos um Darwin equivalente. Nós não temos uma explicação semelhante para a origem do universo. Os físicos trabalham nisso. Um dia eles podem resolver ou talvez não consigam. Mas o que eu acho é que o sucesso darwiniano em resolver o grande problema deve nos dar coragem. E dizer, se isso pôde ser feito, se a mente humana foi capaz, na figura de Darwin e Wallace, capaz de resolver esse grande problema. E mostrar que você não precisa de um designer, você não precisa de um criador. Por mais maravilhoso que o mundo seja, por mais maravilhosa que a vida seja, você não precisa de um criador. Isso deveria nos inspirar a passar ao problema que resta, admitidamente um problema bem grande, de explicar de onde vêm as leis da física. Muitos desses argumentos de design e teleologia sofrem de petição de princípio. É como o homem que fica maravilhado. Note como esses rios foram feitos para seguir as fronteiras dos estados. Como você explica isso? Foi uma grande façanha de engenharia e desenvolvimento econômico. Como conseguiram fazer esses rios seguirem assim? Incrível, não? É assim que muitos pensam sobre a evolução do olho humano. Perguntam como explicar e sugerem que deve ter havido um design, pois realmente parece planejado, não parece? Aqueles rios parecem ter sido projetados para fluir exatamente ao longo daquelas fronteiras. É um tipo de pensamento invertido. E, de certa forma, é uma petição de princípio a ideia de que, em alguns desses argumentos teleológicos, a complexidade exige um designer. E Richard, em algum momento aqui, destacou em seu livro O Relojoeiro Cego. Qualquer coisa que seja complexa o suficiente para projetar complexidade funcional, qualquer divindade que pudesse projetar, teria que ter uma mente pelo menos tão funcionalmente complexa quanto aquilo que ela projetou, certo? Se a sua premissa é que complexidade funcional exige um projetista, se essa é a sua premissa, então a mente dessa divindade também deve, por essa premissa, exigir um projetista. Isso leva a um regresso infinito. Deus precisaria de um Deus maior e assim por diante. Acho que a maioria dos cientistas prefere parar no que sabemos, em vez de especular sem fim sobre uma montanha de tartarugas. No mundo todo, existem cerca de 10.000 religiões distintas, cada uma podendo ser ainda subdividida e classificada. Cristãos, por exemplo, podem ser divididos em cerca de 34.000 denominações diferentes. Do ponto de vista de um cientista, tais percentuais clamam por uma explicação. Por que tantas pessoas acreditam nessas coisas? Mas sob a ótica de um cético, que é o meu papel, quais são as chances de que esses caras tenham encontrado o Deus certo e a religião certa, e que bilhões de outras pessoas que não acreditam no que eles acreditam estejam erradas? Apenas faça essa pergunta a si mesmo. Quais são as chances de que eles simplesmente tenham acertado? E as dezenas de bilhões de pessoas que viveram antes de Jesus, elas nunca ouviram falar disso. As dezenas de bilhões de pessoas que viveram desde então e não acreditam nisso, estavam simplesmente erradas? Ou é mais provável que todas essas crenças em religião e Deus sejam construções sociais, construções psicológicas, e que nenhuma delas esteja certa em um sentido real, no sentido ontológico? Todas elas são construídas dessa forma. Na verdade, eu não sou fã.
Eu não sou fã de palavras como secularismo e ateísmo. Eu não acho que precisamos nomear o contraponto à irracionalidade religiosa. Não existem palavras para descrever o fato de não ser astrólogo ou alquimista. Ninguém acorda dizendo, não sou astrólogo, não sou astrólogo. E, até certo ponto, acho que o mesmo vale para não ser enganado pelas falsas certezas da religião. Nós simplesmente precisamos aplicar a razão. Nossas escrituras foram escritas por pessoas que, por virtude de sua posição na história, tinham menos acesso a informações científicas, fatos e ao senso comum básico do que qualquer pessoa nesta sala. Na verdade, não há ninguém nesta sala que já tenha conhecido alguém com uma visão de mundo tão limitada quanto a de Abraão, Moisés, Jesus ou Maomé. E a maioria dessas pessoas, com poucas exceções, tinha uma visão moral de mundo que era mais ou menos indistinguível da de um senhor da guerra afegão nos dias de hoje. Mesmo assim, o Dr. Craig afirma que os autores da Bíblia tinham todo o conhecimento necessário sobre o cosmos e como viver nele para nos orientar hoje. Quero sugerir a vocês que essa visão de vida não pode ser verdadeira. Assim como não existe física cristã ou álgebra muçulmana, também não pode existir moralidade cristã ou muçulmana. Tudo o que for verdadeiro sobre nossa situação em termos morais e espirituais pode ser descoberto agora e pode ser discutido em uma linguagem que não seja uma afronta direta a tudo o que aprendemos nos últimos 2000 anos. O que resta para nós descobrirmos são os fatos em cada domínio do conhecimento, que permitirão que o maior número possível de pessoas viva vidas verdadeiramente dignas neste mundo. Quero dizer, como podemos construir uma civilização global viável que agora está destinada a ter 9 bilhões de pessoas, onde o maior número possível de pessoas realmente prospere? Esse é o desafio que enfrentamos. Denominações morais sectárias, um mundo despedaçado, balcanizado por reivindicações concorrentes sobre um Deus invisível, não é o caminho para isso. Além do fato de que não há nenhuma evidência, em primeiro lugar, que deva nos convencer a adotar esse ponto de vista. A única ferramenta de que precisamos é a investigação honesta. E eu diria que, se a fé estiver certa sobre qualquer coisa nesse domínio, ela está certa por acaso. Nós olhamos para as religiões do mundo, em particular o Islã, que é baseado em uma tradição oral. Então, nós nem sequer temos a tradição escrita, mas nos dizem que a tradição oral, registrada por pessoas até 300 anos depois dos acontecimentos, é a palavra oficial de Deus. Além disso, também nos dizem que, a menos que você leia em árabe, você realmente não entende, o que sugere, é claro, que Deus é monoglota. Esperaríamos que Deus soubesse falar mais de um idioma, mas, em geral, a gente lê a mesma coisa, na verdade, para cada uma das religiões do mundo, seja hebraico ou aramaico para o Antigo Testamento, ou grego ou latim além disso. Se realmente existe alguma verdade suprema, ela não deveria depender de um idioma. Certamente, se Deus criou um universo com vários idiomas. Acho que há algo maravilhoso em se levantar e encarar um universo onde estamos aumentando o nosso entendimento. Deixamos de lado obsessões da infância, deixamos de lado aquele tipo de amigo imaginário que nos conforta quando somos crianças e sentimos a necessidade de alguma figura parental para recorrer. Acho que quando crescemos, precisamos deixar isso de lado e ficar de pé no universo, mesmo que ele seja frio e que não vamos durar para sempre nele. Nós vamos morrer e encaramos isso de frente. E eu acho que essa é uma maneira mais nobre de lidar com isso. De passar pela vida do que depositar suas esperanças em ilusões de infância. Minha pergunta é, dadas todos esses rebaixamentos, qual é a sua religião pessoal? Ou para você existe algum tipo de Deus? Tipo, existe um propósito considerando que estamos apenas sentados nesse grão no meio desse mar de estrelas? Não, eu não quero fugir de nenhuma pergunta. E não vou fugir dessa. Mas o que você quer dizer ao usar a palavra Deus? Parece que ao longo dos séculos, nós, humanos, criamos uma estrutura mitológica que sempre envolveu algum tipo de poder espiritual superior.
E toda a cultura humana fez isso. À medida que isso desaparece, à medida que sabemos cada vez mais e parece cada vez mais difícil provar que algo assim possa existir, onde isso nos deixa? Por conta própria. O que, na minha opinião, é muito mais responsável do que esperar que alguém nos salve de nós mesmos para que não precisemos fazer o nosso melhor para resolver por conta própria. E se estivermos errados e houver alguém que intervenha e nos salve, tudo bem, eu aceito isso. Mas, de qualquer forma, nós nos precavemos. É a aposta de Pascal, ao contrário. Vou dizer outra palavra. A palavra Deus abrange uma enorme variedade de ideias diferentes. E você reconhece isso pela forma como formulou a pergunta. Variando de um homem de pele clara, de tamanho exagerado, com uma longa barba branca sentado em um trono no céu e contando a queda de cada pardal, para o qual não há provas. Na minha opinião, se alguém tiver alguma, eu realmente gostaria de ver. Ao tipo de Deus de que Einstein ou Spinoza falavam, que está muito próximo da soma total das leis do universo. Negar que existem leis no universo seria loucura. E se é isso que você quer chamar de Deus, então é claro que Deus existe. E existem todos os tipos de outras nuances. Existe, por exemplo, o Deus deísta, em que muitos dos pais fundadores deste país acreditavam. Embora seja um segredo cujo nome talvez não possa ser pronunciado em alguns círculos. Um Roy Faineant, um rei que não faz nada, o Deus que cria o universo e depois se retira, e para quem rezar é meio que inútil. Ele não está aqui, foi para outro lugar e tinha outros compromissos. Isso também é um Deus. Então, quando perguntam, você acredita em Deus? Se eu disser sim ou se eu disser não, você não aprendeu absolutamente nada. Acho que estou pedindo para você definir o seu, caso tenha. Mas por que usaríamos uma palavra tão ambígua que significa tantas coisas diferentes? Isso te permite defini-la. Isso te dá liberdade para parecer concordar com outra pessoa com quem você não concorda. Isso encobre as diferenças. Isso facilita a convivência social. Mas, na minha opinião, isso não ajuda a chegar à verdade. E, portanto, acho que precisamos de uma linguagem muito mais precisa quando fazemos essas perguntas. Perdi meus pais há cerca de 12 ou 15 anos. Eu me dava muito bem com eles e sinto muita falta. Eu adoraria acreditar que os espíritos deles estão por aí, em algum lugar. E eu daria quase qualquer coisa para passar 5 minutos por ano com eles. Exigimos os padrões mais rigorosos de evidência, especialmente sobre o que é importante para nós. Se algum canalizador ou médium disser que pode me colocar em contato com meus pais, eu respondo assim: bem, como eu quero tanto acreditar nisso, eu sei que preciso buscar reservas extras de ceticismo, porque é provável que eu seja enganado e é ainda mais provável que levem meu dinheiro.